Meus amados, eu quero falar nessa noite sobre uma forma sábia de viver os nossos sonhos. Uma forma sábia de viver os nossos sonhos. Eu tenho várias lembranças da minha infância, várias. Eu sou aquilo que a gente fala de que nasceu na igreja, né? Então as minhas lembranças estão sempre muito ligadas ao meio de culto, de igreja, de culto no lar, enfim, essas coisas todas. E tem vários versículos que sempre me vêm à mente quando eu penso na minha infância. Mas tem um que era muito recorrente, porque eu escutava esse versículo todas as vezes que eu fazia aniversário, todas as vezes que tinha aniversário da igreja, e em momentos assim comemorativos, sempre se recorria ao Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12, que diz assim, o salmista aqui orando a Deus, né, pedindo, e ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não está essa versão, tá vendo? Porque a versão da minha infância não é essa versão, mas é uma coisa que fica no nosso coração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabedoria é uma coisa necessária para a nossa forma saudável de viver. E eu preciso ter sabedoria para conseguir viver também os meus sonhos. Porque a verdade é que todos nós temos sonhos. Alguns sonhos são verbalizados, alguns sonhos são concretos, né? A gente tem ali até detalhes daquilo que a gente deseja. Alguns sonhos são mais um sentimento, né? Ele não tem uma concretude, ele não é exato ali dentro do nosso coração, mas a gente sonha. E a gente usa a palavra sonho para falar de expectativas, né? De falar de planos, de falar de projetos, a gente chama isso de sonho. Só que nós precisamos saber viver para poder transformar os nossos sonhos em realidade. Só que tem uma outra coisa relacionada a sonhos, que são aqueles sonhos mesmo que a gente tem ali quando a gente está dormindo, né? Ou quando a gente, enfim, acorda pensando e percebe que a gente estava ali no meio de uma história, no nosso pensamento, enquanto a gente dormia. E esses sonhos, às vezes, eles são o reflexo daquilo que é o nosso desejo, aquilo que a gente quer. Às vezes não, às vezes você tem sonhos que são totalmente descolados daquilo que você está vivendo, e as pessoas ficam perturbadas, às vezes, né, com esses sonhos muito descolados, assim, porque será se é Deus falando comigo, né? E eu peguei um camarada aqui que é um sonhador da história bíblica, a gente vai usar ele como pano de fundo para falar sobre como que a gente pode entender quando o sonho vem de Deus para a nossa vida, quando o sonho é simplesmente nosso, mas como a gente pode viver isso de forma sábia. E aí eu preciso ir para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5, a gente está aqui na história de um homem chamado José. E diz assim, certa vez José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Certa vez José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José era um filho da velhice de Jacó. E por ser um filho da velhice, ele tinha um carinho diferente dos pais, né? Parece que a gente vai ficando velho, vai ficando mais bobo, né? Ou mais tolerante, ou menos apegado com coisas sem valor.
O fato é que eu acho que os avós sabem muito mais aproveitar os filhos do que os pais. Jacó teve um filho na velhice, né? Deu o nome a ele de José. E José, ele tinha ali um carinho diferenciado de Jacó. Só que esse carinho diferenciado já despertava nos irmãos dele um sentimento ali de inveja, de rivalidade. Nunca é bom um pai expressar que tem preferência por um dos filhos. Isso é péssimo. Nunca é bom. Apesar de constar na Bíblia, a Bíblia não está dizendo que isso é bom. Só está narrando o que aconteceu. Nunca é bom. Então tinha já um sentimento de inveja ali naquela família dos irmãos mais velhos em relação a José. Só que para completar o quadro, Deus tinha um jeito diferente de lidar com José. Deus permitia que ele sonhasse com coisas que eram projetos de Deus para a vida de José, mas que também eram coisas que José desejava, de fato. Né? Só que esses sonhos, quando ele verbalizava os sonhos, ele aumentava o problema da rivalidade dentro de casa. Porque os sonhos de José tinham a ver com a posição de destaque que Deus ia colocar aquele menino. Os sonhos de José tinham a ver com a forma como Deus iria usar aquele menino para abençoar um povo inteiro. Então, quando José contava os seus sonhos para os seus irmãos ficavam ainda mais enfurecidos, porque eles sentiam assim, sentiam algo como do tipo, como assim? Quer dizer que você, sendo caçula, você vai ser superior a gente? Quando ele contava para os pais pensavam assim, como assim? Quer dizer que eu e a sua mãe, nós vamos estar abaixo de você, você vai reinar sobre nós? Nem todas as pessoas estão prontas a dividir o seu sonho com você. Mesmo que seja o seu irmão de sangue, o seu pai ou a sua. Às vezes o projeto que Deus tem para a sua vida é entre você e Deus. Enquanto aquilo não se torna concreto, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente divide os nossos sonhos. Quando a gente lê algo do tipo, alegrai com os que, me ajuda aí, alegrai com os que, e chorai com os que choram, a gente está falando de uma coisa chamada empatia, né? Você conseguir estar junto com quem está alegre e você conseguir estar junto com quem está triste. Mas junto com quem está alegre, se alegrando junto, e junto com quem está triste, não colocando peso sobre essa pessoa. É o sentido original ali, né? Você está sendo empático ali. Ou como os americanos gostam, né? Você tem que ter a capacidade de calçar o sapato do outro para saber onde o calo aperta. Quando você fala dos seus sonhos para uma pessoa que tem o coração, como esse versículo, né, capaz de se alegrar com a sua alegria e se quebrantar com a sua tristeza, quando você divide o teu sonho com alguém assim, você passa a ter um companheiro de jornada. Certo? Mas são poucas as pessoas que são verdadeiramente capazes de se alegrar com a alegria do outro. A gente tem muito problema com inveja, com limitação, essa coisa da carnalidade que limita as pessoas. E José foi alvo desse problema. E não foi com os de fora, foi justamente com os da própria família. Da própria família dele. Né? Mas o fato dele ter tido problemas com a família não tirou dele aquilo que Deus queria fazer com que ele vivesse. Então, deixa eu dizer uma coisa para você em relação a essa coisa da sabedoria de viver, da sabedoria de conduzir a vida. Né? Dificuldades todos nós teremos, né? Obstáculos todos nós teremos. Agora, nossos olhos precisam estar naquele projeto que Deus tem para a gente, e não no que as pessoas do entorno estão fazendo de juízo de valor em relação ao que Deus tem para você. Meus amados, a gente colocou um projeto aqui na nossa igreja. E nós queremos comemorar o aniversário de 30 anos dessa igreja, daqui 2 anos, num templo maior. Posso ouvir um amém?
Quando você conta esse projeto nosso para algumas pessoas, tenho certeza que alguém vira para você e fala assim, mas para que um espaço tão grande? Vocês têm gente para colocar lá? Eu já ouvi isso. Mas para que um espaço tão grande? Vocês têm gente para colocar lá? Qual que é a resposta para essa pergunta? Sim ou não? Não. Gente, eu tenho fé, mas eu não sou cego. Certo? A resposta para essa pergunta é: eu não tenho, mas Deus tem. Certo? Eu não tenho, mas Deus tem. E o sonho não é meu, o sonho é dele. Então, você quer perguntar, pergunta para ele. E aí ele vai te responder de onde virão as pessoas. Eu não tenho. Mas o sonho não é meu. O sonho não é meu, o sonho é dele. Da mesma forma aconteceu com esse jovem de 17 anos chamado José. Ele começou a ter sonhos vindos da parte de Deus que, de fato, ele não compreendia naquele momento ali, com 17 anos de idade. Ele não sabia. Ele não tinha a dimensão do que aconteceria com ele anos à frente. Ele não tinha essa dimensão. Mas o fato é que Deus colocou algo na vida dele. E quando ele começou a dividir isso com algumas pessoas, ele percebeu a sua grande primeira lição, né? Que não é todo mundo que tem a capacidade de sonhar junto com você. E a história dele é bastante interessante, porque o caminho dele foi um caminho bem assim, né? A gente teve uma outra pregação minha aqui sobre esse mesmo tema, que eu falei do Deus da montanha-russa, né? Que a vida de José é isso aqui, né? Então, quando ele pensa que está bem, cai. Pensa que levantou, cai de novo. A vida de José foi isso, né? Então, os caminhos desse sonhador chamado José aqui são bem interessantes. É sempre um depara, né? Depara. Então, ele começa lá, de filho querido da casa de Jacó, e, de repente, ele vai para o poço. Os filhos, os irmãos dele, com inveja, jogam ele num poço ali, uma cisterna vazia. Então, ele sai da posição de filho preferido, de repente, ele está dentro de um poço. A gente está falando aí de Gênesis 37, de 1 a 24. Depois, quando ele está lá dentro do poço, pensando que não tem como piorar, os irmãos resolvem vender ele como escravo. E ele vai para o mercado de escravos. Olha aí, o camarada que teve o sonho que ia reinar sobre a família, sendo vendido como escravo. E do mercado de escravo, ele é comprado por um camarada chamado Potifar. Ele é levado ali para a casa de Potifar para ser escravo ali na casa de Potifar. Só que, de repente, ele começa a se desenvolver ali, ele se torna o que a gente chama, de forma superficial, de um escravo livre. Ele não tinha total liberdade, né, de tomada de decisão sobre a própria vida, só que ele tinha uma liberdade ali conquistada por ser um excelente administrador. Então, ele começa a dar aquela levantadinha, né, na casa de Potifar ali. Começa a melhorar, ele começa a fazer as coisas, a gente vai falar disso ainda, a coisa começa a dar certo. E aí ele tem um problema ali. Ele é acusado de algo que ele não fez pela mulher do Potifar, e dali de escravo, já com uma certa liberdade, ele acaba sendo preso. Vira prisioneiro. Eu fico imaginando a cabeça de um camarada, achando que vai viver grandes coisas, e quando ele se levanta um pouquinho, ele cai. Ele se levanta um pouquinho, ele cai. Ele se levanta um pouquinho, ele cai. Talvez se ele contasse essa história hoje em dia para alguém, e esse alguém fosse bem pessimista, bem hard. Vocês sabem quem é o personagem hard, não? Vocês não sabem? Sabem sim. Sabe, né? Da Hanna-Barbera. Tem um personagem chamado Hard, é uma hiena. Ela tem uma frase. Ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Né? É um personagem da Hanna-Barbera. Talvez se você contasse, você como José contando essa história aqui para alguém ia virar para você com aquela sabedoria popular e ia dizer assim, estou te falando, fica na sua. O prego que
O prego que se levanta leva uma martelada, fica quietinho aí por baixo que está tudo certo. Gente, conselho para te jogar para baixo tem um monte. Difícil é conselho para fazer você melhorar de vida. Convite para sair para bebedeira tem de monte. Difícil alguém te levar para a clínica de recuperação. Conselho para dizer para você que a vida é assim mesmo e você não vai conseguir mudar, tem de monte. Difícil alguém olhar para você e falar assim, ó, as pessoas podem não estar vendo, mas eu vejo capacidade em você. Difícil é isso. Estava lá, ó, era chefe já da casa do Potifar, agora prisioneiro. Só que de prisioneiro, esse homem vai parar onde? Governador de todo o Egito. Governador de todo o Egito. Quando José interpreta ali os sonhos do faraó, e o faraó percebe que existe algo diferente naquele menino, e coloca ele liderando todo aquele processo de armazenamento para que o povo não passasse fome, começa a passar um filme ali na cabeça desse menino, de José. Não tão menino mais, em determinado momento, né? E ele começa a perceber isso, que aqueles sonhos que eram absurdos, improváveis no início, eles começaram a se tornar realidade. Mas não foi fácil. Teve muita coisa difícil, muita coisa difícil. Só que tem algumas lições aqui que eu preciso enxergar e eu quero que vocês enxerguem junto comigo, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando Deus está nos nossos sonhos, quando o sonho não é algo do nosso ego, do nosso eu, da nossa vontade, do nosso desejo, pura e simplesmente, quando Deus está no processo, não existe sonho impossível. Porque não existe impossível para Deus. Não existe sonho impossível. Pode ser impossível aos seus olhos. Pode ser impossível a sua carteira. Ao quanto você tem no banco. Pode ser impossível quando você imagina da tua capacidade de realização. Mas para Deus não há nada impossível. Sabe por que para Deus não há nada impossível? Porque Deus faz crescer planta, Deus faz frutificar mesmo na terra infértil. Então não existe terra infértil para Deus. E a gente vê isso na história de José, muito interessante, né? Porque quando José vai para a casa de Potifar, ele vai como escravo. Só que ali ele consegue organizar a casa, as finanças de Potifar vão melhorando, os negócios do Potifar vão ficando melhores, ele vai ganhando destaque e ele vai conseguindo construir alguma coisa numa terra infértil, num lugar improvável. É incrível como Deus ele gosta de trabalhar com a gente nessas coisas do improvável. Deus gosta de lidar com a gente nessas coisas do improvável. A gente vai ter aqui no dia 26, o sábado que vem, o culto dos adolescentes, né? E a gente vê as meninas aqui, né? A Camila, a Isa, quem é que falou aí, batendo no joelho, Isabel, né? Tremendo aqui assim, gaguejando, com dificuldade de articulação. Aí a gente pensa assim, qual que é a probabilidade do culto deles ser um sucesso? Eu vou dizer uma coisa para vocês, do ponto de vista humano, sei lá, 50%. Do ponto de vista de Deus, 100%. Por quê? Por quê? Porque Deus, ele faz crescer na terra infértil. Deus, ele faz crescer no improvável. Porque é justamente quando o improvável acontece que a gente entende que não foi a força do nosso braço, foi Deus. Isso é muito importante. Tem uma frase que os evangélicos gostam muito, que eles dizem assim,
Deus não faz aquilo que eu posso fazer, Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Eu nunca achei esse versículo na Bíblia, mas é uma verdade. Porque quando Deus ele faz aquilo que eu não posso fazer, ele se reafirma como Deus, o Deus que faz crescer a planta na terra infértil, na improbabilidade, naquilo que não é aos nossos olhos possível. E aí, quando ele sai lá da casa de Potifar, ele sai direto para a prisão. Gente, se na casa do homem lá já era uma situação de escravidão, o que ele poderia fazer? O que ele poderia prosperar? O que ele poderia fazer crescer, frutificar dentro de uma prisão, dentro da cadeia? Só que foi dentro da cadeia que Deus permitiu que ele interpretasse sonhos que naquele momento ali não foram tão úteis assim para ele. Mas passando os dias, aquela pessoa que ele ajudou ali dentro da cadeia, estando numa outra posição lá na frente, se lembrou dele. E ele teve a oportunidade, a partir da cadeia, de estar de frente agora com o soberano do Egito para tentar atender uma demanda daquele homem. Mas porque José ajudou uma pessoa de forma despretensiosa. Isso aqui também me faz lembrar muito o que é o Evangelho. Tem um ditado brasileiro que diz assim, aqui se faz, aqui... Vocês são bons de ditado, né? Quero ver Bíblia. Aqui se faz, aqui se paga, né? Eu não sei, mas eu sei que existe uma lei da semeadura que ela é bem verdadeira. Se eu planto limão, o que eu vou colher? Não. Então, se eu planto uma árvore de limão, né, Lucas? Eu colho limão. Se eu planto uma árvore de abacate, eu colho abacate. Né, Bia? Né? Se eu planto uma árvore de melancia, né, Bia? Uma árvore de melancia, o que eu vou colher? Nada, porque melancia não dá em árvore. Né? A lei da semeadora ela é muito verdadeira. Quando a gente semeia uma determinada coisa, a gente vai colher, mas não necessariamente você vai colher naquele momento. É isso que a gente não entende. Às vezes você faz o bem para alguém aqui e você acha que aquela pessoa vai te retribuir. Mas não é assim que funciona o mundo espiritual. Você ajuda uma pessoa aqui, às vezes aquilo vai voltar para você lá na frente, em outro formato, através de uma outra pessoa. Mas o bem que a gente planta, ele volta. É impressionante. Da mesma forma que quando uma pessoa só planta chuva, vai colher. Impressionante como vocês conhecem esse evangelho segundo eu acho, né? Impressionante. E quando José chega lá no governo do Egito, um país idólatra, um país que não servia, que não conhecia o verdadeiro Deus de Israel, quando ele chega nessa condição, nesse lugar ali, totalmente pagão, que era o governo do Egito, será se era uma terra fértil para ele fazer crescer alguma coisa? Aos olhos humanos, não. Mas Deus usa José no meio daquilo. É como alguém quando lembra do nosso Brasil e fala assim, pastor, será possível um político cristão chegar lá em Brasília e fazer alguma coisa boa? Se Deus estiver com ele e ele for fiel a Deus, a resposta é mesmo no meio de toda a podridão de Brasília. Porque José foi colocado aqui como governador do Egito, era uma nação pagã, idólatra, que não conhecia o Deus verdadeiro, mas o Deus verdadeiro usou José para não permitir que toda aquela população passasse fome. Então, meus amados, não percam a esperança no Brasil. Quem sabe Deus coloca pessoas lá igual José, capaz de não se contaminar com tudo isso que está lá e a gente tem ainda boas notícias de alguns daqui para frente, né? Vamos continuar orando pelo nosso país, né? Quando Deus está com você,
Uma outra coisa muito importante, dessa forma sábia de viver. Não é o ambiente que forma a pessoa, mas é a pessoa que está com o coração grudado nos sonhos de Deus, a pessoa que está em Deus, a pessoa que é verdadeiramente Deus, que modifica o ambiente. Não é o ambiente que te muda, é você que muda o ambiente. E foi assim também na vida de José, né? Ele foi colocado lá na casa de Potifar, ele melhorou aquela casa. Ele foi colocado lá no governo, ele melhorou aquele governo. Porque precisa ser assim. Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado aí. Não vou pedir para você falar nada, não. Só olha para a cara dela. Viu aí? A Betel olhou ali, ó, linda essa menina, né? Foi eu que fiz. Linda. Tá certo que é a cara da mãe, mas... Tá vendo essa pessoa que está do teu lado? A Bíblia chama ela de luz do mundo. Luz do mundo. Luz. Vocês já tentaram acender uma luz no sol do meio-dia? Parece até que está apagada, né? Porque o sol ele é muito maior do que aquela pequena luz. Só que quando você pega a mesma pequena luz e coloca ela num lugar de treva, de escuridão, aquela luzinha que praticamente some lá ao sol do meio-dia, ela começa a fazer uma diferença muito grande. Muito grande. Quem diria que aquele menino de 17 anos jogado dentro de um poço ia ser usado por Deus para garantir a alimentação de uma nação inteira? Quem diria que aquele menino de 17 anos, que era alvo da inveja dos irmãos, iria ser usado por Deus para ser o braço direito da nação mais poderosa daquela época? Porque, na verdade, ele não estava vivendo os sonhos dele, ele estava vivendo os sonhos que Deus tinha para ele. Às vezes a gente olha a nossa pequena luz e a gente fala, eu tenho muito o que fazer com essa minha pequena luz. As minhas habilidades não são tão grandes assim. Agora, quando Deus quer usar, Ele usa aquele menino de 17 anos. E Deus não olha para ele naquele momento que ele estava ali dentro do poço. Porque na eternidade, na ciência de Deus de todas as coisas, no seu conhecimento de tudo, Deus já sabia que aquele menino iria ser aquele governador lá na frente. Quando a gente conversa entre pastores, é bastante interessante. Porque a gente vê o pastor e a gente olha o pastor naquele momento que ele é hoje, né? Ele é hoje. Só que aquele pastor que está ali, que você conhece, que você tem uma visão dele, aquele pastor já foi jovem, ele já foi adolescente, ele já foi criança. Hoje de manhã eu estava conversando com a pessoa que vai pregar no culto de sábado que vem. Eu não vou falar para vocês quem é, vocês vão ter que vir para ver. Eu perguntei, quantos anos você tem? Ela falou, 14. Eu falei, todos eles têm 14, gente. Todos têm 12, 13, 14. Vocês sabem quem vai pregar, não? Não? Então, pronto, sabe. Aí eu falei para a pessoa, olha, a primeira vez que eu preguei na igreja, eu tinha 14 anos de idade. E eu lembro até o que eu falei. Eu lembro. Preguei na primeira igreja batista do Jardim Campo Grande, lá em São Paulo. Aí, 14 aninhos de idade. Naquele momento ali, vocês acham que eu tinha compreensão da história da minha vida e que eu seria pastor um dia? Não. Sim. É por isso que a gente precisa entender que quando a gente está dentro da vontade de Deus, vivendo os sonhos que Deus tem para a gente, aquilo que a gente enxerga hoje não é exatamente o que vai acontecer lá na frente.
porque Deus tem o plano dele. E esse caminho pode ser tortuoso até chegar lá. Mas quando você está vivendo os planos de Deus para a sua vida, você chega. Então, nessa coisa de entender que nós somos chamados para ser luz, José, ele foi modificando os ambientes por onde ele passava. Ele foi sendo ele que foi influenciando, ele que foi mudando, e não o ambiente que foi mudando ele. As pessoas falam assim, é perigoso o crente fazer faculdade, porque a faculdade mexe muito com a cabeça. Gente, a faculdade mexe com a cabeça de quem não é crente, tá? Quem não é convertido. Quando você tem certeza daquilo que Deus tem para você, tudo vai bem. Então, Gênesis 39, de 3 a 4, a gente vai ler assim, quando esse percebeu, aqui está falando de Potifar, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Ou seja, foi José que modificou a situação, não a situação que modificou José. E quando a gente olha lá no 39, versículo 7, né, quando ele tem aquela oportunidade de se corromper por conta de uma possibilidade ali de adultério, né, e depois, passado certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou para ter relações com ele. Qual foi a postura de José? Foi de se corromper? Não, de novamente de se manter íntegro. Íntegro. Então eu não me corrompo. Eu não negocio os meus valores. Isso é muito importante. Então, diante das dificuldades, não desista. Não desista. Então, olha só, vou linkar para vocês aqui como é que estava a vida desse menino. Ó. Inveja dos familiares. Quem nunca sentiu inveja de familiar que atira a primeira pedra? Certo? Inveja dos familiares. Traição dentro da própria família. Quem deveria te apoiar está te apunhalando pelas costas. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Certo? Tentação para infidelidade, para impureza. Quem nunca sofreu tentação, que atire a primeira pedra. Ser caluniado, ser perseguido, injustiçado. Passar por ingratidão. Está aí, gente, parece que a gente está falando de qualquer um de nós, né? A vida do cristão é assim. Agora, não são essas coisas que tem que tirar a gente do foco. A gente precisa continuar vivendo os sonhos de Deus na nossa vida. Amém? Então, vamos aí uma receitinha básica para você ir pensando nela para casa. Primeira coisa, se Deus fez você sonhar alguma coisa, se você tem um plano, você tem algo da parte de Deus para a tua vida, não desista. Então, primeira coisa, diz comigo assim, não vou desistir. Não senti muita convicção, não. Vamos lá, fala comigo, não vou desistir. Isso, não vou desistir. Não vou desistir. Ah, não deu certo, tento de novo. Tive dificuldade, tento de novo. Ah, errei, faço diferente. Ok? Mas não desiste. Não desiste. Tá? Primeira coisa. A segunda coisa, faça sempre da melhor maneira possível. Né? Se você tem algo para fazer para Deus, faça o seu melhor. Da melhor maneira. Ah, mas eu não canto tão bem quanto fulano. Tudo bem, mas canta da melhor maneira que você conseguir. Ah, eu não tenho tanta facilidade para fazer uma decoração igual fulano. Faz da maneira que vocês conseguir fazer melhor. Porque, na verdade, gente, Deus não quer perfeição. Deus quer o seu melhor. O seu melhor. É isso que Deus quer. Então, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Tudo que Deus coloca na nossa mão. Se vier alguma coisa na tua mão para fazer, faça. Como? Da melhor maneira. Da melhor maneira. Então, você vai dar uma aula, estuda. Você vai cantar, treina. Você vai tocar, estuda a música. Você vai dirigir um culto, pensa na ordem do culto.
Você vai cuidar das crianças, entenda que é uma criança. Você tem que falar a linguagem dela, né? Não adianta, você tem que se adaptar ali para você passar o recado. Você vai trabalhar com a tesouraria, aprenda técnicas de contabilidade. Você vai ser secretário da igreja, pergunte para os mais velhos, para as pessoas que já fizeram, como que é que faz com excelência. Faz com excelência. Você vai liderar, seja um líder que as pessoas tenham orgulho de você. Faça da melhor maneira possível. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente tome o trabalho e as coisas a sério, para fazer bem feito. Outra coisa, seja íntegro e firme no seu propósito. Não negocie os seus valores. Integridade. Integridade é uma palavra que está fora de moda. Ela é importante. Quando você pega um leite integral, o que significa quando eu leio lá que o leite é integral? Significa que não foi tirado nada dele e também não foi acrescentado nada. Ele é integral. Ele é o leite. Certo? Se eu tiro gordura, ele vira um leite desnatado. Né? Se eu acrescento ferro, ele vira um leite integral com ferro. Integralidade. Deus não quer nada mais de nós do que pureza de coração, coração quebrantado para nos arrepender o tempo todo e nos moldarmos a Ele o tempo todo. Deus quer que a gente tenha integralidade naquilo que nós somos de fato diante dEle, mas firmeza. Firmeza está em falta, a gente precisa ter firmeza naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que são os nossos valores. E aí, falando em valores, não negocie os seus valores. Se para você ser fiel é algo que Deus ensinou, seja fiel. Se para você honrar o pai e a mãe, você compreende que Deus deixou isso como ordem para os filhos, honre teu pai e a tua mãe. Não negocie os seus valores, mesmo que você tenha lucro com isso. Para terminar, esteja pronto para amar, inclusive as pessoas que te odeiam. Essa talvez seja a parte mais complicada, né? Mas esteja pronto para amar, principalmente as pessoas que não gostam muito de você. Foi o que José fez, né? Quando ele estava na posição de poder se vingar dos seus irmãos, qual que foi a posição, a postura dele? Foi de perdoar os irmãos, o pai, a mãe, os familiares, dar abrigo para os familiares. A gente precisa ter esse coração, tá? E nunca esqueça, Deus está no controle. Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, ou seja, tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. José, que chegou aqui em Gênesis 50, versículo 20, chegou no final da caminhada dele. É aquele que conseguiu olhar para trás e lembrar de toda a história dele, tudo que aconteceu na caminhada dele, e ele pode dar essa palavra de reconhecimento aqui, de que Deus esteve o tempo todo no controle.